Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pensando a Obra. E hoje é um dia especial para nós. Atingimos, ou na verdade ultrapassamos a marca de 1.000 inscritos no nosso canal. E gostaríamos de agradecer muito a seu engajamento, a sua participação de estar conosco em todos esses episódios. E como não podia faltar um tema polêmico, um tema relevante para discutirmos no dia de hoje, e pessoas de peso. Para celebrar esse momento, nós trazemos aqui hoje a transformação do setor na construção civil através de novas tecnologias. Para bater um papo com a gente nesse dia, nós temos a honra de receber Rafael Siqueira, fundador do Qualitab, com muita experiência em implantação de tecnologia, e também Rayane Rocha, a CCO do Qualitab. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Danilo. Parabéns aí, o projeto aí, 1.000 inscritos, né? É uma marca interessante, um podcast nichado, né? Parabéns. Foi muito legal. Obrigada, Danilo, pelo convite. Muito bacana fazer parte desse momento aí comemorativo. Episódio comemorativo do podcast. Isso aí. Fizemos outros podcasts aqui falando sobre a inserção da mulher na construção civil e hoje nós temos a honra de receber a Rayane aqui como prova de que isso acontece de verdade. Legal. Conta pra gente um pouquinho da sua história, Raiz. Só rapidamente como você chegou na construção civil para servir de exemplo para os nossos ouvintes. Claro. Bom, eu sou engenheira civil, né? Eu comecei, eu sempre fui apaixonada por obra, por construção civil. Foi uma escolha que eu tive desde a infância. Eu sempre disse que queria trabalhar com isso e eu segui. Nunca tive aquele momento de desviar ou repensar essa escolha. E aí eu estudei, né, fiz engenharia civil e me formei em 2018. Nesse tempo eu fiz alguns estágios, né, eu conheci um pouco mais. Antes disso, eu cheguei a trabalhar na empresa que meus irmãos tinham, né, que era uma empreiteira, instaladora. E aí eu fiz muito contato, muito network com pessoas de construtoras, de grandes construtoras, e percebi que realmente eu queria fazer isso, e aí eu comecei a minha jornada de estágio, conhecer, e aí eu cheguei na Tech Planner, foi o segundo estágio que eu fiz, né, oficialmente, assim, e aí eu vim para o projeto Qualitab, né, quando eu cheguei era ainda um projeto, e aí a gente, desde então, tem construído junto aí essa empresa que tem trazido tecnologia, tem trazido inovação para as construtoras, né? A gente tem conhecido muito desse mercado e sem perder a nossa essência, né? Sim. De engenharia civil. Então, a gente tem trazido isso também como um diferencial no mercado e para os nossos clientes, que é trazer essa vivência, essa experiência para eles. Legal. E ninguém melhor. Você nasceu aí num projeto de inovação tecnológica para conversar com a gente nesse momento, né? Começando então, vamos lá. Como que é o desafio, que justificam esse esforço da implantação de tecnologia? A construção civil, às vezes, nos parece assim um pouco arcaica do ponto de tecnologia. Então, conta pra gente quais os principais obstáculos enfrentados para implantar uma tecnologia. Vou eu primeiro? Você que sabe. Bom, eu queria pontuar deixa a Rai pegar os demais, mas acho que sim, pensando no Qualitab, que ele majoritariamente ele entrega soluções para tecnologia, para processos de canteiro de obra, ele acaba virando um item, um investimento que a construtora está fazendo, mas é um custo de obra. Então, por ser um custo de obra, ele ainda é muito afetado pela forma com que a construção civil compra e contrata as coisas para uma obra. Então, é algo muito voltado, primeiro, para uma especificação muito detalhada ali e tal, coisa que é difícil fazer com ferramentas de tecnologia. Elas não são muito comparáveis, cada um tem suas nuances, suas diferenças, então é difícil comparar. Então acaba, muitas vezes, a coisa fica em cima de preço, o que é ruim, né? Então, assim, uma coisa é você comprar cimento, você tem uma norma que rege, uma especificação garantida, que o cimento da marca A, da B e da C, CP2 vão ser os mesmos, né?
O que não tem na área de tecnologia, né? Pelo menos por enquanto. Então, por ser uma coisa nova, ainda está sendo moldada assim, a uma ficha, a um modelo de... E como não tem uma norma dizendo como tem que ser uma ferramenta de verificação de serviço em campo, por exemplo, né? Eu não sei também se tem que ter, né? Fica aberta cada fornecedor de software fazer do seu jeito. E tem uns que fazem melhores, uns que fazem piores, uns melhores em uma coisa, outros em outra, e não são comparáveis por preço. Então, eu acho que a maior dificuldade, uma das dificuldades, uns desafios hoje na implantação acaba sendo esse, né? Na hora de comprar, a coisa vira uma questão de preço, o que é ruim, né? Porque em vez de ser uma questão de uma análise de benefício, uma análise de viabilidade, vira uma questão simplesmente de um mapa de coleta de preços, igualzinho como se compra um saco de cimento. Mas tirando esse ponto, tem outros aí também, né? Se quiser pontuar algum. Vários. Mas além desse, tem um que... Mas é uma análise, assim, muito pessoal minha, até polêmica, mas que é uma tese minha que eu percebo que a construção civil acaba sendo o último, né, geralmente, mercado, a se atualizar e a receber tecnologia, e eu enxergo isso como um obstáculo mais humano do que técnico. E aí explico por que eu acho isso. É um pouco polêmico que eu vou falar, mas eu tô no meu lugar de fala. Você tá no canal certo, a gente. E vocês vão entender por que eu tô no meu lugar de fala. Mas a engenharia, o engenheiro civil, a gente, desde a faculdade, a gente aprende a ter todo o controle, todo o domínio e as decisões nas nossas mãos, né? E a gente já cresce com essa mentalidade, né? Que a gente sempre vai ser ali o centro de inteligência das operações que a gente estiver participando, seja no canteiro de obra ou numa estratégia que a gente vai promover dentro de uma construtora ou algo do tipo. E isso traz para a gente uma confiança muito grande, mas junto dessa confiança também vem um orgulho e um ego muito grande. Então, quando a gente pensa em implementar tecnologia, que é uma coisa que vai entregar dados, ela vai expor falhas humanas, muitas vezes. Ela vai, talvez, redefinir a estratégia que você sempre implementou. Então, em construtoras, assim, onde a gente tem a liderança, pessoas mais velhas que sempre foram referência no mercado, e as decisões sempre foram, assim... muito assertivas dentro do que a pessoa tinha como possibilidade, essas pessoas trazem uma dificuldade muito grande de aceitar a tecnologia dentro das próprias operações. Porque a tecnologia, ela vai, muitas vezes, mudar o rumo das coisas que você está fazendo. E aí a pessoa pode entender que ela está deixando esse protagonismo. Sim. E tem uma ferramenta que está entregando isso, né? Pode ter uma noção de um contraponto, quando não é. É uma ferramenta mesmo, né? É uma nova ferramenta. E essa resistência cultural, que está dentro do que você está falando, essa resistência cultural, na implantação de vocês, na vivência que vocês já têm implantando a tecnologia, tem uma estratégia para superar isso? Olha, eu acho que é muito uma conscientização. Acho que a gente, lá no Qualitab, a gente até preocupa um pouco com isso, que é educar o cliente, né? Então, eu acho que passa por isso. Assim, a Rai deu um exemplo, né, de repente, uma figura hierarquicamente posta, assim, de um diretor, um gerente mais resistente, né? Na verdade, eu não diria nem só que é uma questão de idade, mas é uma questão também de o cara ser mais conservador, não, né? De estar aberto, entender que é uma solução nova, não é uma solução que contrapõe ele no modo de fazer, não, é uma recolocação, né? Então, assim, a partir do momento que você começa, você vai conseguir quebrar essas barreiras, conscientizar disso, tentar mostrar benefícios, é um trabalho, sabe? Igual voltando à comparação que eu fiz com um cimento é indiscutível. Sim. A especificação, o efeito, o lado positivo, o negativo de usar esse ou aquele. Nesse você tem que, uma entrada numa tecnologia, ela tem que vir acompanhada de uma fundamentação baseada em cases, baseada em aplicações no mercado, o efeito disso. Então, eu acho que é uma questão de um novo culturamento, né,
do setor. Quando você falou de benefício, por exemplo, né, que tem que mostrar esse benefício, se fosse para destacar os benefícios mais significativos, um deles, né, mais significativo, até mesmo para aquelas empresas pequenas que estão começando agora a entrar nesse mercado e as dificuldades que enfrentam, né, seja cultural, seja de processo, o que seriam esses benefícios? Bom, eu acho o seguinte, quando você pega um processo que acontece ali no papel, né? Vamos pegar igual há pouco que eu falei sobre uma verificação de serviço em canteiro, ou então, sei lá, uma rastreabilidade de concreto, né? Eu acho que a saída do papel, né? Ela tem uma cadeia de benefícios que acho que é o pontuado ali, né? E é algo que em parte o cara está contratando, né, que está abrindo as portas para embarcar essa tecnologia, ele adquire sendo aculturado, eu coloquei, mas também vivendo. Tem coisa que é só vivendo, né? Então, assim, quando o cara entende que, eu acho que a primeira visão é aquela, que eu vou economizar de papel. Isso é importante, mas isso tá lá embaixo nos benefícios, né? Aí começa, ou coisas mais palpáveis do tipo, o que eu vou economizar de HH, de tempo de dedicação a esse processo. Aí é mais palpável. Tem coisas que são menos palpáveis, mas também que valem muito. Quanto tempo que eu consigo economizar, qual que é a rapidez que uma informação chega na minha mão, fazendo a coisa no papel, que vai para Excel, que vai imprimir, que vai compilar, com uma coisa que é instantânea dentro de uma ferramenta. Né? Então, assim, os benefícios, eles são vários e eu diria que eles se dividem entre esses tangíveis e intangíveis, que são aqueles que você consegue descrever, mostrar case, e outros não tem jeito. Meu amigo, você precisa viver para percebê-lo, né, na estrutura da empresa. Quando a gente fala em sair do papel, dessa implantação da tecnologia, e a gente percebe, como a Rayane já disse, que empresas ficam ali muito presas no processo, né? Que é uma questão hereditária. O avô fazia assim, talvez, o pai faz assim, e ele sente uma resistência em mudar. Às vezes pessoas mais velhas também, né? No setor, e aprender uma tecnologia é difícil mesmo, né? Mas as empresas que não investem estão correndo risco de ficar para trás? Ai, sem dúvidas. Eu acho que hoje é imprescindível, assim, as pessoas perceberem que adotar a tecnologia já não é mais um diferencial. Eu acho que é uma questão de sobrevivência, né? Até porque hoje não é novidade para ninguém, né? Em todas as rodas de conversa que a gente fala sobre construção, o maior assunto que tem chegado nessas conversas é como a mão de obra hoje qualificada, ela está cada vez mais escassa, né? Então já foi falado aqui, inclusive nesse podcast, em outros episódios, a respeito de como algumas opções como aplicativos e de entrega e outras coisas têm tirado muitas pessoas de dentro do canteiro, né? Então, hoje eu acho que pensar em manter as obras, os métodos construtivos, a forma de fazer do mesmo jeito é impossível, porque a gente já não tem mais mão de obra para fazer. Então, eu acho que a tecnologia ela está aí para preencher essa lacuna mesmo, assim, de tempo, de mão de obra e conseguir fazer mais com menos, sabe? Que quando pensa, né, tem uma escassez de mão de obra na construção civil, como é que nós vamos resolver? Com uma nova tecnologia. Sempre quando pensa essa cadeia, pensa-se em novas tecnologias construtivas, né? Igual, vou usar uma nova tecnologia de vedação, de estrutura, isso também vale para processos, né? Então, essa carência de mão de obra ela também é na parte administrativa e pensante da cadeia da construção civil, né? E que talvez vai acabar levando para aquele operador da tecnologia no canteiro uma instrução que antes ficava num papel guardado. Ele talvez vai ter à mão ali algo para ele consultar de uma maneira mais fácil. E isso pode fomentar isso. Mas diante da experiência de vocês, os erros mais comuns que vocês já enfrentaram em empresas tentando adotar a tecnologia? Porque, ok, vamos lá, vamos implantar a tecnologia, mas... E os erros comuns que acontecem? Sai correndo? Qual tecnologia?
Eu posso falar que, assim, porque tem vários. Você vive muito isso. Eu vivo isso muito na prática, mas eu acho que os principais, assim, o primeiro é o bad fit, que a gente encontra, que ele muitas vezes, o bad fit, o que é? A pessoa busca uma ferramenta, não como uma solução, muitas vezes a motivação dele pode enganar. Então, por exemplo, eu não tenho claro o que eu quero resolver, mas eu quero implementar, porque tá no hype, tá todo mundo implementando, a minha empresa tem que entrar, né, nessa nova era de implementar. Então, a gente se depara com muitos casos onde a solução, a nossa solução principalmente, né, que é o que eu posso dizer, não é o que a pessoa precisa e busca. Né? A gente tenta, inclusive, nem fechar contratos assim, quando a gente vê que não é o que a pessoa precisa, de fato. Mas um outro problema muito grande também na hora de implementar uma dificuldade é a pessoa achar que é mágica. Eu contratei e vai estar tudo resolvido, né? Só que como a tecnologia e as ferramentas de digitalização e tudo isso vem para entrar dentro do processo desse cliente, é impossível que ele se resolva sozinho. Então, sempre é uma implementação que precisa de dedicação, é uma implementação que precisa ser feita, né? Tanto do sistema quanto das pessoas. A gente tem essa dificuldade quando chega dessa forma, sabe? E aí, esse é um dos principais, assim, eu acho que até além do bad fit. Sim, e uma outra coisa, né? Esse do bad fit é importantíssimo. Realmente, muitas vezes o cara vem viu um outro colega, dono de outra consultora usando e acha que é isso, né? Eu compro um AutoCAD e eu sei desenhar, né? Eu compro um piano e eu sei tocar. Não é assim. Né? Você tem sempre um lado de uma pessoa que tem uma consciência técnica do que para que aquilo serve. Uma curva de aprendizado. Uma curva de aprendizado, qual é a melhor forma de fazer. Mas falando bad fit, eu lembrei de alguns casos também que são comuns. E por isso a preocupação, não só do qualitário, mas que acho que toda empresa de tecnologia tem que ter quanto ao bad fit, né, nessa de perceber que o cara está comprando, mas com esperanças erradas. Acho que a venda não vale por vender. Né? Porque o que se mobiliza do lado de quem vendeu também para implantar uma tecnologia, para logo depois, 1 mês, 2 meses, o cliente vê o que não era o que ele queria, e todo mundo perdeu. Né? E assim, e o bad fit ele pode vir por uma questão de uma incompatibilidade dessa de achar que fazer uma coisa e faz outra, mas também em alguns casos que a gente viveu lá atrás, a gente aprendeu a se defender dele, até instruir o cliente quanto isso, que é o seguinte: muitas vezes lá no passado chegava alguém, sei lá, um diretor, né, ele sabia da ferramenta, nos procurava, né, igual já aconteceu o caso da incorporadora, nos procurou, contratou e faltou combinar com o restante da equipe. Não. Né? Então, assim, a consultora que estava ali construindo, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém estava muito afim. No final deu certo, mas assim, acabou que precisou de um envolvimento nosso, de mobilizar a turma, de explicar o valor do negócio, que, vamos lá, né? Podemos dizer bem claramente que não é uma função nossa. Né? O que era o certo? O certo era o cara ter feito um trabalho interno. Olha, eu conheci uma ferramenta, eu acho que tem uma aderência na nossa necessidade, descer hierarquicamente e vender esse peixe inteiramente. Olha só, eu acho que para o bem da companhia, da empresa, a gente precisa implementar essa tecnologia. Isso não é feito, acontece, você surpreende. Um desgaste dos dois lados. O desgaste dos dois lados. E assim, e foi um caso onde a gente comprou a briga e deu certo, mas já teve caso onde não deu certo. E quem chegou de cima para baixo querendo impor sem mobilizar uma equipe, perde a briga e aí vira não exatamente um bad fit, mas uma coisa que não teve aderência. E a gente sempre se baseia por outras conversas que a gente já teve aqui. Em outras conversas a gente viu a dificuldade financeira mesmo de enfrentando a construção civil e tal. Vocês chegam com uma tecnologia que vai gerar um custo.
a mais na obra. E como equilibrar esse custo com o benefício que ele vai trazer a longo prazo? Sim. Quer falar, Rai? Bom, eu acho que, para começar, quem busca a tecnologia, ela precisa estar muito bem alinhada com o que exatamente que ela está buscando. Uhum. Porque quando a gente tem muito esclarecido qual é o problema, qual é o gargalo que ela está buscando ali resolver com a tecnologia, a gente oferece a solução. Se a nossa solução estiver dentro do que resolve esse problema. Então, a primeira promessa, a primeira coisa que a gente pode dizer é, olha, vamos solucionar o problema que você nos trouxe. Então, esse investimento, na verdade, né, eu acho que ela pode olhar como um investimento, né? Sim. Porque o retorno, ele acontece na medida que passou o processo de implementação, né? Porque sim, é um momento ali que dá mais trabalho, mas depois desse processo de adoção fica tudo muito mais simples, né? Fica quando tá tudo rodando e as pessoas já estão entendendo mais sobre o que elas estão buscando e como que a ferramenta vai auxiliar nisso, fica tudo mais fácil. Então, a partir desse momento, o retorno, ele começa a chegar, e nem sempre o retorno, ele é só financeiro, né? Então, às vezes, o retorno é uma padronização num processo que antes não tinha. Às vezes é identificando um problema que talvez antes você não conseguia esse diagnóstico de onde é esse problema. Então, o Qualitab é uma ferramenta que ele ajuda muito nesse diagnóstico, por exemplo, mais aprofundado. Eu sempre tenho problema com gesso liso, aplicação de gesso liso na parede. Por quê? E aí, dentro do Qualitab, você consegue ter essa rastreabilidade, por exemplo, qual é o problema exatamente do gesso liso. E aí você consegue tomar ações. Então, isso traz uma clareza, né? Significa de redução de custo, né? Retrabalho, desgaste. Retrabalho, o tempo que você demorava para fazer uma análise quando era feita no papel, e hoje quando você tem um sistema que tem esses dados, esses indicadores. Então, mas assim, e tem também algum retorno financeiro que você pode calcular, que é justamente esse. É o tempo para executar, é o retrabalho que você diminuiu, muitas vezes é o deslocamento. A gente tem construtoras, clientes nossos que têm obras em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, muitas vezes, até mesmo esse deslocamento, a gente ajuda a reduzir o custo, porque tem essa informação em tempo real, né? E assim, um ponto importante disso aí, né, de como é que eu arrumo um espaço no orçamento para contratar a tecnologia. É só você pensar que não é uma substituição simples, tá? É uma coisa que movimenta um sistema, né? Então, se eu, na minha viabilidade de uma obra, eu entendo que cabe um valor X, sei lá, R$1.000 com a mensalidade de uma nova tecnologia, não é um acréscimo. Aquilo a gente tem que perceber que também não vai causar um decréscimo só de repente, uma redução na folha, ou uma redução de outros custos diretos e indiretos numa planilha orçamentária de uma obra, mas também na gerencial da estrutura de uma consultora. Da estrutura gerencial da consultora. Então, assim, essa viabilidade ela tem que ser muito bem feita, muito atenta, né? E ela não só tem que ser feita, como tem que fazer uma coisa que é um pouco carente ainda na engenharia, mas está melhorando, que é você apurar as lições aprendidas. O que eu quero dizer com isso? Historicamente, uma coisa que outras engenharias fizeram muito bem, e a construção civil talvez não tanto, que é aquilo, né? Você faz um projeto de um certo tipo, realiza e apura ele, né? Você tinha um orçamento, aí você realiza e consegue ver o tanto que você desviou, tanto do planejamento quanto do orçamento. Se você não pega aqueles desvios, entende aqueles desvios e faz revisões gerais no produto, no projeto e no próprio orçamento e planejamento, você vai de novo fazer uma mesma obra que vai ter os mesmos desvios e não vai aprender, né? Então eu acho que a tecnologia, desde dos primeiros computadores no escritório de obra até hoje, ajudou a melhorar a quebrar um pouco esse ciclo. Nós ainda tem que melhorar muito,
Mas ajudou a quebrar. Aí, assim, o que precisa hoje, no caso de uma tecnologia para canteiro de obra, é a construtora entender que, olha, eu tinha um orçamento que não tinha o custo de tal tecnologia. Eu apostei e comprei. Isso gera um desvio, né? Mas eu tenho que saber apurar o que foi de benefício. É nesse primeiro ciclo que eu tenho que tirar algumas conclusões. E tem que tirar. E isso a gente vê que às vezes não acontece, né? Às vezes o cliente chega para a primeira obra, chega em barra, compra a tecnologia da Qualitab num primeiro grupo de obras. Aí quando vai para uma segunda geração de obras dentro do Qualitab, você repara que o cara não se preparou orçamentariamente, às vezes até gerou uma turma, uma primeira leva de pessoas que colheu benefício, mas isso não foi para a cadeia que pensa o produto, né? Então esse é um ponto que acho que tem que ser observado, né? Estamos engatinhando, mas estamos melhorando com a ajuda da tecnologia mesmo. Até para os nossos ouvintes que estão aí, né, na implantação de tecnologia, um assunto que é curioso. Talvez vai pegar de surpresa, porque cada projeto é um projeto, cada construção, tamanho, tempo, isso tudo é muito variável. Mas num custo total da obra, a implantação da tecnologia, pelo menos minimamente para iniciar o processo, é impactante no valor final? Percentualmente, assim, um juízo de valor. É impactante, sim, né? E assim, é óbvio que, como eu disse, tem os tangíveis e os ganhos tangíveis e intangíveis, né? Então, que faz também criar um know how dos facilmente calculáveis e dos dificilmente calculáveis, né? Uma experiência que a gente fez logo no início da ferramenta, né? Igual o Raiane colocou, né? O Qualitab nasce como uma iniciativa dentro da Tech Planner para depois virar uma empresa, né? Um spin-off. Mas quando ela ainda era uma iniciativa ali dentro, a gente não tinha se lançado como empresa, a gente aplicou o Qualitab em uma obra. Minha Casa Minha Vida, de uma consultora mineira, né, em Pindamonhangaba. E existia uma obra bem semelhante, né, dessa mesma construtora em Araraquara. Uma coisa de diferença de poucos apartamentos a mais ou a menos de uma para outra. O mesmo produto, Minha Casa Minha Vida e tal. E foi interessante observar logo nesse primeiro teste prático da aplicação da ferramenta, no caso de verificação de serviço, que já tinha alguns ganhos. Por exemplo, eu sei que teve ganho, por quê? Porque a Tech Planner apurava o custo das duas obras. Então ela pôde apurar o custo de uma obra com a ferramenta e sem a ferramenta. Legal. Primeiro, uma redução de folha que naquele momento era uma pessoa a menos só e pronto, uma obra grande, mas é algo. Só daí já paga o investimento da ferramenta, né? E já é significativo. Mas o interessante foi ver como que essa obra que tinha o FVS Qualitab teve menos recorrência de retrabalho do que a outra. Enquanto a outra estava ali, né, acompanhando uma rotina de verificação, ou seja, verificar o serviço você estar ali atestando que foi bem feito, mas é também ter controle sobre o que está mal feito. Gerando histórico. Gerando histórico e buscando resolver. E buscando botar aquilo dentro de uma rotina de solucionar. As lições aprendidas? Exatamente. Então, assim, de reinspecionar e tal. Então, assim, uma empresa, uma obra da mesma empresa e o mesmo tipo de obra tinha que contar com um esforço para controlar essa produção de reinspeções, de inspeções e de providências para contornar, resolver as não conformidades. A outra contava com a tecnologia. Então, não só a que contava com a tecnologia tinha menos mão de obra envolvida nisso, como você via isso nos custos, na apuração do controle de custos feito pela Tech Planner, né? Assim, o custo com retrabalho foi menos de 1/3 da outra. Legal. Eu acho também, Rafa, que até para além da obra, a gente tem um pós-obra com muito menos trabalho também. Dúvida. Porque se você tem uma obra onde você controlou tudo durante a execução, o cliente final do nosso cliente chega muito menos para ele de problemas, né? Pandemia impulsionou? Impulsionou. Eu acho que a pandemia ela teve um papel importante
assim, né, aquele momento que o país para, né, ali março, abril, né, e que logo que as coisas foram vindo definições a partir de políticas públicas, né, assim, de que funciona, o que não funciona, o que para, o que não para. E a construção civil pouco foi afetada, né, ficou ali nos essenciais e a coisa foi conduzindo. Isso foi o primeiro ponto. Então isso ajudou não a impulsionar, mas pelo menos a não frear. Ali a gente já estava com 3 anos de empresa, 4 anos de empresa. Legal. E um ponto que aconteceu é o seguinte, é que a construção civil obrigou, que a pandemia obrigou a construção civil a ir para o digital, né? Ou seja, até ali, até esse momento, o que acontecia? Você queria vender um produto para alguém, muitas vezes você tinha que ir. Então, quantas vezes Rayane foi comigo, eu fui, Rayane foi até São Paulo fazer 2 reuniões comerciais, né? Fora da região sudeste, fazer uma reunião comercial e voltar, né? A implantação, a gente já fazia implantações via videoconferência, mas eram poucas. Alguns clientes batiam o pé, não, preciso você vir aqui na minha obra, e aqui na minha obra vai ter um quadro onde você vai desenhar, ou então vai ter um projetor que você vai sentar aqui no refeitório. Esse era uma implantação de tecnologia. E algumas já eram via videoconferência, outras não. E o que a pandemia fez? Todo mundo para a tela. Então, comercialmente, isso fez com que tivesse toda uma geração de clientes pós-pandemia que a gente foi conhecer depois, que eu fui apertar na mão dele, fui conhecer pessoalmente, anos depois. Como muda, hein? E forçou a implantação toda para a tela. Então, assim, acabou convencendo aqueles, né, mais antigos a adaptar. Exatamente, tirar eles do lugar. Então, assim, como por se tornar normal, né, essas interações por videoconferência, é um setor que se abriu para tecnologia. E uma coisa que eu também vejo que durante a pandemia aconteceu foi ter a forma de gestão das obras. A pandemia ela escancarou muito o atraso desse nicho na tecnologia. Sim. Então, assim, as pessoas que estão ali na gestão das obras, elas se perceberam dependentes de estar fisicamente nas obras e nos locais, né? E aí foi um momento onde teve essa procura muito grande de ferramentas que entregam ali dados em tempo real, porque não era uma realidade de muitas construtoras naquele momento. Entendi. Então, eu acho que escancarou muito e ajudou a fomentar esse mercado também de tecnologia, né? Sim. Você falava agora sobre, né, um conceito de meio que uma moda, né? Aquilo puxou. A tecnologia, às vezes, vem, né, com um sintoma muito próximo. E aí a gente percebe as tecnologias chegando, né? Evoluindo. E tem alguma tecnologia assim que está despontando, uma tecnologia emergente que está chamando a atenção no setor da construção civil, que não tinha e que agora está alavancando? Acho que você tem alguma mão aí? Assim, recentemente a gente teve contatos assim, com muitas construtoras com métodos construtivos diferentes do convencional, né? Então, construção modular, estruturas assim feitas off-site, mas a gente percebe um movimento de começar a chamar a atenção desse mercado, controles feitos através de drones, conectados à internet. A gente teve um caso muito interessante recentemente de um processo, né, que é uma fábrica de pré-moldados que constrói, e aí eles fazem controles através de sistemas IoT, e aí eles conseguem fazer essa manutenção de equipamentos, de segurança, para ver se a galera está usando o EPI, se está correto, consegue avaliar a produtividade das pessoas na obra, tudo de uma obra só, tem todas essas tecnologias implementadas. Claro, se a gente for falar hoje do Brasil, né, construção civil no Brasil,
emergente até a digitalização básica dos controles de qualidade de processos de forma geral, né? Ainda está num estádio emergente. Entendi. Eu não acho que a gente chegou a avançar nesse sentido. E essas tecnologias, elas estão só restritas a grandes empresas? As pequenas empresas também têm acesso a softwares, a esses controles dos quais vocês têm falado, do Qualitab? Assim, é legal ver, por exemplo, o Qualitab, ele está tanto em grandes players do mercado, com construtora que ultrapassa a marca de 90, 80, até 100 obras, até construtor de uma casa, né? Se você for ver, é uma questão de viabilidade que encaixa em vários tipos de construção, né? E não só predial, infraestrutura, obras do setor de logística que estão aparecendo bastante, né? Então, assim, tanto pequeno quanto grande, como diversas áreas. Assim, o que precisa é o lado de lá de quem contrata entender qual é o benefício, o que precisa. Acho que tem o papel nosso e a atuação nossa em ajudar a encaixar, né? Então, assim, viabiliza porque é um preço que entrega valor que faz se pagar, né? Aos poucos, o setor tem encaixado na sua viabilidade, ou seja, nos custos, esse tipo de tecnologia, mas principalmente a consciência mesmo, de que, olha, eu acho que eu estou aqui fazendo uma obra, sei lá, igual tem uma obra de 1,5 milhão, né? Isso comparativamente é uma obra pequena, né? Mas vale a pena eu investir numa ferramenta de diário de obra, por exemplo. Isso vai me dar uma segurança de informação, enfim. Eu acho que a partir dessa consciência leva a buscar. Aí a viabilidade de custo vira um detalhe. Entendi. Eu acho que tem para todos os tipos, né, de obra, porque hoje a gente tem muito amplo tipos diferentes de ferramentas, e dentro do Qualitab esse exemplo é sensacional, porque o diário de obra, ele é uma necessidade de todas as obras, independente do tamanho, né? Então a gente também vende a ferramenta específica para a necessidade de cada um, assim como tem outras empresas e outras ferramentas, mas hoje está acessível para todo mundo. A inteligência artificial que está aí dominando os vários setores do mercado, acredito chegando também na construção civil, tende a ganhar mais força, a crescer nos próximos anos? Está inserida? Sim. Com certeza. Eu acho que o futuro de todos os mercados, eles serão desenhados através de IAs, né? Dentro da construção civil, eu acho que tende a ter, ajudar, né, numa previsibilidade de muitas coisas que hoje a gente ainda não consegue com outros tipos de tecnologia mais simples. Eu acho que de diversas formas a IA, ela vem para estar cada dia mais presente, estar no canteiro de obra, assim como de várias formas diferentes. Talvez, eu não sei como que vai ser, se a gente vai ter, de repente, no futuro, um robô no canteiro de obra executando. A gente já tem alguns casos, né, que a gente consegue ver robô para fazer assentamento de tijolos, por exemplo. Eu acho que isso vai ficar cada vez mais presente no dia a dia das obras, mas eu acho que a gente ainda precisa terminar de subir um degrau, que é digitalizar o que está analógico ainda. Para a gente conseguir dar qualquer passo falando de IA. A tecnologia acelera, né? A gente vê aí de um ano para o outro muda. Então ela entra na construção civil e já vem falando de IA. Um exemplo, tá? A nossa ferramenta, ela tem uma característica e ela se destaca por isso. Isso na verdade não deveria nem existir, mas na situação ela é um destaque, que é o fato dela funcionar offline. E ela funciona offline porque é uma necessidade infraestrutural das obras. As obras não contam com... Da falta de tecnologia. Elas não contam com uma infraestrutura de internet, né? Então, assim, primeiro tem que ter uma infraestrutura de internet assim, possível, né, para que uma mínima implementação de tecnologia, que é tirar um processo do papel e levar ele para uma tela,
isso possa se dar online para depois ir por uma questão de IoT, para depois... Então, assim, tem passos a ser dados. Tem passos básicos a ser dados. Mas acelera, porque a gente falava aí alguns anos atrás de implantar o 4G. Depois já veio o 5G e já estamos falando no 6, né? Então é um troço assim, a tecnologia vai atropelando talvez até a própria tecnologia ao longo do tempo. Mas a gente viveu muito a expectativa do 5G, né? Até porque pra gente é um diferencial, mas é muito difícil lidar com as questões de trabalhar com uma tecnologia que precisa funcionar offline. E eu lembro de conversas onde a gente tinha muita esperança que isso não seria necessário com o 5G. A chegada do 5G, a gente vai ter internet em todos os lugares e não é uma realidade que a gente está vivendo, né? Talvez o 6G vai chegar aí primeiro da gente realizar. Isso na realidade de canteiro, de infraestrutura. Mas pensando em outras coisas da engenharia, né? Tinha um professor meu que falava assim, que junto com a palavra engenharia nasceu predição, né? E otimização. Que são duas coisas que desde que a engenharia ela persegue. E acho que são áreas para mim que eu percebo que a IA tem ajudado bastante, né? Quando você vê tudo que tem de IA para projeto, por exemplo, tá vendo o pessoal fazendo cálculo de vaga num terreno, tanto que isso é feito já. Antes era um cara numa prancheta quebrando a cabeça, depois era um cara num AutoCAD desenhando e redesenhando e quebrando a cabeça. Hoje tem essa otimização feita por IA. Isso aqui é um exemplo pequeno, né? Mas nessa questão da predição e da otimização, acho que são pontos marcantes que eu tenho percebido também. E na experiência de vocês, a ferramenta do Qualitab tem ajudado até mesmo as empresas menores, né? Nessa digitalização? Casos que vocês vivenciaram aí, as empresas menores estão? Acho que sem dúvida, e eu acho que é interessante ver como é que nas menores essa digitalização é um grande feito, né? E é uma coisa que quando a gente entra é uma coisa sem saída, né? Porque a gente já entrou em empresas que estavam, né, realmente naquele ponto de estar no papel, a gente entra, isso gera uma mobilização muito grande. Eu acho até que nas empresas pequenas é mais fácil mobilizar a turma, sabe? Acho que essa comunicação acaba sendo mais fácil de ser feita, mais bem feita, né? Então, assim, mas é interessante ver, não só dá como o impacto é mais visível. Chegando com a tecnologia lá para implantar, já teve alguma tecnologia mal implantada e gerou esse desgaste, esse mal-estar lá dentro? Vocês tiveram que contornar isso também? Sim. Estou tentando pensar, mas com certeza isso já aconteceu. Inclusive, nós trouxemos, né, de Medfit. Isso. E também acontece muito que... mas é exatamente o que você tinha falado, né? Que às vezes quem nos procura tem uma ideia, mas ele não alinhou com as equipes. E o Qualitab, por exemplo, é primordial que todos enxerguem valor, porque a gente entrega uma tecnologia, mas a gente não vai estar lá na obra conferindo todos os serviços, a gente não vai estar fazendo rastreabilidade do concreto, a gente vai estar entregando ferramentas para isso. Então, essa falta de comunicação interna muitas vezes já foi problema para a gente com relação à implementação. Não digo que mal feita da nossa parte, né? Mas sim, alguns casos podem acontecer. Sim. Existem alguns primeiros passos para empresas da construção que querem adotar um tipo de tecnologia possa dar para facilitar essa implementação da tecnologia? Eu acho que é isso, é a mobilização com as pessoas, né? O primeiro ponto. É lógico, você vai implantar uma tecnologia, você tem um setup técnico que você tem que ter à mão ali, né? Você vai ter que ter um dispositivo, vai ter que ter internet ou não, enfim, você tem a questão técnica, mas acho que isso é de menos. Tecnológica de menos, esse trabalho de convencimento, né? Então, assim, às vezes a maioria das vezes a gente não chega de cima para baixo, e nem de baixo para cima, a gente chega do meio, né? É um cargo de gerência, é uma liderança aqui que tem que convencer o chefe, tem que convencer a ponta da produção de que aquele vai ser um benefício para todos, né? Então, assim, eu acho que é aquela engajar, a preparação do terreno para entrar na tecnologia, ela é muito mais ligada a uma mobilização de uma consciência das pessoas do que
uma infraestrutura tecnológica propriamente dita, né? E para além disso também, eu acho que o primeiro passo para implementar, tornando a dizer que é você ter claro o que você está buscando, qual é o problema que você está buscando resolver, e também ter claro quais são os seus processos hoje. Mesmo que não digitalizados, isso é importante para o processo de implementação de uma nova tecnologia, sabe? Eu acho isso é muito importante. Assim, uma coisa que a gente, lá nos primeiros contatos comerciais, a gente gosta de sentir do cliente, é isso. Eu quero contratar uma tecnologia de verificação de materiais. Primeira coisa que a gente pergunta é: você verifica o material de algum jeito? Seriam os primeiros passos. Até pra gente é importante entender que lugar que a gente vai estar ocupando. A gente vai estar tirando um concorrente, aí vai estar tirando do papel, ou vai tirar do zero. Uhum. Que muda completamente a nossa implantação, o nosso desenvolvimento. Que vai aceitar. Então assim, tudo bem, entrar do zero. Eu acho até louvável que o cara, quando queira sair do zero, ele queira sair do zero para uma tela, não para um papel. Mas esse é um ponto que a gente procura saber, né? Esse seria um sinal, assim, de que a tecnologia está bem implementada? Buscar esse conhecimento? Sim, assim, não direi que é um sinal, mas é um primeiro passo importante. Eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, e eu entendo que quem quiser um dia entrar para esse mercado de tecnologia, é entender que ele não está entregando só uma licença de uma ferramenta que ele tem que se preocupar em manter ela operante. É muito mais que isso. Eu acho que assim, se a gente for falar de sinais de que foi bem implementada, é claro que esse primeiro passo para o início da implementação, a gente chega com 2 passos à frente, né, quando a gente tem tudo bem esclarecido, mas o principal, assim, para mim, marco de uma implementação bem feita é uma adoção onde as equipes usem as ferramentas no dia a dia e que tenha se tornado algo natural para elas. E a gente consegue perceber isso através dos tipos de contato que a gente tem. Às vezes, as pessoas buscam muitas dúvidas. Isso para a gente é legal, porque é no uso que as pessoas têm essas dúvidas. E quem não está interessado não pergunta, só não faz. E para depois, no final, falar assim: mas olha isso daqui, eu não consegui fazer através da ferramenta. Então, quando a pessoa traz as dúvidas, quando a pessoa traz ideias de melhorias dentro da ferramenta, quando a gente tem o engajamento no uso das ferramentas, isso sim são sinais de uma implementação bem feita, né? Sim. Suporte e acompanhamento contínuo são essenciais para o sucesso na implantação? Sim, essa é com você. Essa eu sou até suspeita para falar, porque no Qualitab a gente, eu acredito muito, e a gente tem adotado essa estratégia de ter o cliente no centro de todas as nossas ações, né, e de todas as nossas estratégias, e uma delas, e talvez a principal, é esse acompanhamento que a gente precisa fazer, porque a gente não pode considerar que uma ferramenta, ela foi adotada por um cliente ao final da implantação, treinamento e início de uso, porque é justamente nessa etapa que do uso no dia a dia, muitas coisas a gente não consegue cercar durante um treinamento, por exemplo. Então, durante o início, principalmente do uso, é uma etapa onde o cliente, ele precisa muito e a gente precisa ter uma escutativa com ele, a gente precisa ter uma comunicação clara, a gente precisa ter essa abertura, né, contatos ali de forma fácil, porque esse acompanhamento após o final da implantação é o que determina de fato se a ferramenta que a gente vendeu, ela de fato está sendo bem utilizada, adotada em todos os recursos que ela tem, se a gente está conseguindo entregar a solução que a gente prometeu quando o cliente trouxe o problema. Então, para mim, o suporte e o acompanhamento dentro do Qualitab hoje, que a gente tem essa visão de sucesso do cliente, é primordial para o sucesso, para os cases que a gente tem feito junto com o nosso cliente. Como eu falei, né? Você vender uma tecnologia não é você estar ali vendendo uma assinatura e garantir que ele esteja operante. É ouvir,
é ouvir dores, é ouvir insatisfações, levar isso para dentro do seu produto, estudar bastante, levar isso para dentro do seu produto. E o suporte é importantíssimo. O suporte é a principal ponto de diálogo que você tem. Então, se você quer botar o cliente no centro, igual a Ray falou, né, eu acho assim, eu costumo dizer que são duas pontes principais de ouvir o cliente. É suporte e comercial. O comercial está ali ouvindo clientes que vão ser clientes, se tudo der certo, né? E o suporte está ouvindo, tá ali colhendo o material para o projeto, para o produto valiosíssimo, que é a experiência de quem está pondo na mão. Então, desde de um gerente de qualidade que está ali manipulando os dashboards, os relatórios, etc. Tal, ele traz coisas, mas ouvir principalmente, eu falo muito com a turma, ouvir o cara que é o menos ouvido, que é o cara que está lá no sol com o aplicativo na mão, se ele tem uma dor, nós temos que ouvir, temos que tentar contornar o mais rápido possível. Ou seja, não é só estou aqui numa postura garantindo a funcionalidade do ponto de vista técnico, né? É uma funcionalidade, garantir a funcionalidade, garantir uma satisfação, garantir que aquilo ali está trazendo valor, garantir que aquilo ali está evoluindo, porque o cara sai do papel e já deu um salto, ele está atrás do próximo salto. E a gente tem que saber corresponder. Evolui junto, né? Evolui o produto, evolui o processo através desses feedbacks também. Exatamente. A colaboração entre empresas, startups de tecnologia, pode acelerar esse processo de adoção de tecnologia? Sim, eu acho importante. Eu acho que quando você se lança no mercado, lógico que você está ali competindo. Por outro lado, quando você está sozinho, você está numa posição desfavorável, né? Então, assim, é muito comum em eventos, né, as empresas se conhecerem, as figuras das empresas se conhecerem. Eu acho que isso é um movimento interessante, importante, né? No dia a dia você compete, mas você tem trocas a fazer, né? Cansamos de ir em eventos, em cada hora eu subia lá na frente, pegava o microfone, um concorrente diferente e colocava os pontos, ali se disputa um espaço, mas há uma colaboração que é feita, né? Assim, acho que com qualquer setor, né? Construção civil mesmo, você pensa nas construtoras, elas brigam, disputam espaço, mas elas se unem na busca de um benefício vindo de uma legislação, de um benefício vindo do mercado mesmo, né? E na nossa área não é diferente. Uma coisa que também é característica, né, é a união entre ferramentas que têm soluções que não concorrem, complementares, a fim de você entregar não só a solução, mas a solução do colega. Ou seja, eu estou me complementando, tenho duas soluções, outro tem mais duas, estou chegando para a consultora e entregando 4 coisas, né? Isso é importante porque, né, é interessante a gente ver desde 2015, 2016, aí, né, ou seja, vão para 10 anos de empresa, a evolução da cabeça de quem compra tecnologia. Lá atrás era um básico, foram várias etapas. Hoje é interessante ver como é que há uma busca de querer solucionar um pacote enorme de dores com uma empresa só. Isso, no primeiro momento, é excelente, né? Quem não quer, né? Mas também não pode se iludir, porque às vezes você tem um pacote de soluções, você pode comprar num fornecedor e um deles tem um melhor no outro. E você vai estar sempre pensando, a comunicação mais tecnologia. Então, assim, um movimento de união, de cooperação, acho que são essas duas frentes. Essa frente de pensar que um mercado, né, que ao mesmo tempo que é disputado, a união faz bem no sentido de buscar espaço nessa questão da legislação, e o outro lado é esse ponto assim, para a gente concorrer melhor se a gente une, se a gente soma soluções.
nós estamos caminhando para o final do nosso podcast e eu gostaria de ouvir de vocês a consideração final de vocês, mas incluir ainda, olhando para o futuro, né? Essas tendências tecnológicas vão moldar o setor nos próximos anos e, por favor, Rayane, Rafael, faça aí para mim as suas considerações finais. Fique à vontade. Pode ir primeiro. Então vou. Eu acho que já tá Na hora mudando, de encerrar, né? ninguém quer. Não, tá bom. Bom, primeiro agradecer aí, né? Acho que pode contar com a gente, sempre que tem muita coisa para trocar aqui, para contribuir. Mas assim, sobre moldar, eu acho que já está moldando, né? Como eu falei, nesses 10 anos a gente viu o comprador evoluir, a gente viu o usuário de tecnologia evoluir, a gente viu o espaço que a tecnologia ocupa na viabilidade de um produto da construção civil evoluir, né? Isso já é, para mim, os principais moldes que está sendo feito, né? E é um molde cultural, né? Uma pessoa, né, tem um usuário de ponta muito frequente do Qualitab, que é um estudante de 20 anos no canteiro. Quando a gente entrou no mercado, ele tinha 10 anos. Então é um cara que já chega com aquilo na mão, com aquela tela na mão, com aquela solução para ele. Então, ou seja, para ele, verificar serviço é usar aquela ferramenta, né? Ele não é imaginável para ele pensar que alguém um dia imprimir um papel, botar uma prancheta e ir embaixo de chuva fazer uma verificação, né? Então, assim, já é a grande mudança. Já podemos dizer que a implantação desse tipo de tecnologia já aculturou dessa forma a engenharia como um todo. Legal. Rayane, suas considerações finais? Eu concordo com o Rafa, eu acho que isso já está se moldando. Eu acho que para a gente também é muito difícil se preparar para o que está por vir, porque é uma velocidade que a gente nunca viveu antes, né? Sim. De evolução. Mas eu acho que o futuro é esse, onde todos os mercados, inclusive o da construção civil, se atualize, né? Eu acho que não vai ter saída, eu acho que você pode ficar por último, mas vai chegar um momento que você não vai ter saída. E a gente vai vivendo e convivendo com o novo todos os dias, não só para as construtoras, mas até para a gente, como empresa que desenvolve tecnologia, até para a gente tem enfrentado dificuldades com a velocidade, né? De como tudo tem se moldado. Então, eu acho que o futuro é esse. E agradeço também pela oportunidade, pelo convite, também me coloco à disposição. Muito obrigada e parabéns aí pelo marco. Pelos inscritos. Dos 1.000 inscritos, né? Legal, obrigado. É isso aí. Obrigado, Rafael. Muito obrigado, Rayane, pelo tempo de vocês, pela dedicação de estar aqui com a gente, tá? Obrigada. E é isso aí, pessoal. Implantar tecnologia requer dedicação, requer engajamento. E por falar em dedicação, muito obrigado a você que tem nos ajudado a alavancar esse projeto e fez parte dessa trajetória que nos leva a atingir e ultrapassar essa meta de 1.000 inscritos. Fique conosco, aguarde juntinho os nossos próximos episódios. Fique com Deus e até o próximo Pensando a Obra.